Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Chegamos atrasada. Perdão, perdi o horário hoje um pouquinho, mas estou aqui, tá? Então, bom dia, gente! Tudo bem? Então, vamos para mais um dia de live, nossos sábados. Nossa, a luz tá muito boa hoje, né? Aqui tá amanhecendo super cedo e tá escurecendo tarde também. Ai. Então, gente, antes de a gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu senti de a gente fazer uma meditação rapidinho, no início, né? Pra gente acalmar um pouquinho os nossos pensamentos, a gente ficar um pouquinho mais centrado, ficar com o nosso campo de energia elevado, né? Porque até essa semana eu senti que eu tava muito agitada, assim, né? Os pensamentos estavam agitados, eu tava fazendo as coisas muito correndo, assim, inclusive por fazer correndo eu me machuquei. Então, nessas coisas que começam a acontecer na minha vida, que eu percebo o quanto a minha mente está agitada e o quanto eu não tô nesse estado de atenção, né? De atenção plena, de estar no aqui e no agora, porque às vezes a gente tá muito na mente, né? E aí eu senti a gente fazer essa meditação um pouquinho antes da gente falar sobre o nosso tema, que também vai ser relacionado à mente, aos nossos pensamentos, tá bom? Então vamos lá, procura uma postura aí confortável para você, de preferência que você esteja sentado, com a coluna ereta, né? Para que você consiga ficar nesse estado de atenção. Então feche seus olhos, se conecte com o momento presente, com o aqui e com o agora. Porque é só ele que existe, é só ele que importa. Que a gente possa concentrar a nossa atenção no agora. Que a vida acontece no agora. Que a gente possa deixar as coisas no passado, que é do passado. E não projetar nada para o futuro, porque ele é muito incerto. E a gente precisa aprender a confiar na providência divina. Confiar que tudo que você precisa viver vai chegar para você. Você não precisa ter um planejamento incrível para que as coisas aconteçam, né? Então vamos respirar fundo. Você inspira o ar, você pode segurar ele um pouquinho e depois soltar. Percebe como estão os seus pensamentos. Você sente que a sua mente está muito agitada, ela está calma. Como é que foi sua semana? Como é que você se sentiu essa semana? Você estava bem? Ou você estava preocupado? Aconteceu algo na sua semana que trouxe uma experiência muito profunda para sua alma? Se sinta tudo bem. Saiba que nada é por acaso. Tudo acontece por causa de algo muito maior. As coisas nunca parecem aquilo que elas são de verdade. Muito é a importância que a gente dá o valor aos objetos, às experiências. Toda experiência por trás ela tem um grande ensinamento. Às vezes tem a conclusão de algum karma de vidas passadas que a gente precisa concluir. E que a gente precisa ter essa estrutura emocional para lidar com esse karma. Que muitas coisas a gente não vai entender pela mente.
de o porquê que você passou por determinada experiência. Porque não tem como a gente saber, quando a gente lança uma flecha do nosso karma, quando que ele vai voltar para nós, quando que a gente precisa concluir isso. Lembrando que a gente é um espírito em constante evolução e que muitas coisas a gente não entende pela nossa ignorância e que a gente precisa aprender a confiar na providência divina, a confiar de que tudo tem uma explicação maior e que a gente precisa ficar calmo quando essas experiências vêm. Que a gente precisa entender que a nossa limitação, a limitação da nossa mente, ela não vai acessar a profundidade de que é esse ensinamento para nossa alma, para o nosso espírito. Então, a gente precisa aprender a confiar e saber que a resposta ela vai vir em algum momento. Que a gente precisa se acalmar, ficar somente com o nosso campo de energia, pedir auxílio para nossa equipe espiritual, para nossos mestres, benfeitores, guias, anjos. É nesse momento que a gente precisa agarrar toda a nossa fé e pedir ajuda e pedir amparo, porque a providência divina ela não nos auxilia se a gente não pede ajuda. Então a gente precisa ter essa humildade de pedir ajuda também nesses momentos tão significativos na nossa vida. Então vai respirando, se concentrando no momento presente, pedindo amparo, pedindo proteção, pedindo força, que a gente possa sustentar esse campo de energia ao longo do nosso dia, e que todo dia, ao acordar, a gente possa se conectar com esse campo de energia e sustentar ele nesses momentos cruciais também na nossa vida, tanto os bons como ruins, assim como a nossa mente classifica. Faça suas últimas respirações e assim que você sentir, você abre os olhos e se conecta aqui comigo. Bom dia, Pai. Então, gente, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de uma coisa que vem surgindo há bastante tempo pra mim, que é uns processos meus que andam surgindo, né? Como uma boa observadora da minha mente que sou, e estou estudando sobre isso, já falei várias vezes sobre isso aqui também, mas é sempre bom a gente relembrar, porque tudo nessa vida é prática, né? Tudo na vida é prática. E o que eu mais percebo nessa vida é que se a gente não tem mesmo essa prática, essa constância nas coisas, né? Realmente criar um hábito de, por exemplo, meditar. Criar este hábito de meditação, ficar com a sua energia, cuidar dos seus pensamentos. Se você não sustenta isso, é muito provável que você volte para aquele caminho que era conhecido pela sua mente, de não continuar com a prática. E hoje a gente vai falar sobre os nossos pensamentos, principalmente com nossos pensamentos mais densos, aqueles pensamentos onde a gente se identifica e a gente se enreda. E por que muitas vezes quando a gente está enredado em pensamentos densos, a gente às vezes não consegue entender o que é nosso e o que não é nosso, né? Porque tem muita diferença nisso.
E conforme eu fui estudando e observando isso e ouvindo os ensinamentos da minha mestra, eu comecei a entender ainda mais por que determinadas vezes eu tinha alguns pensamentos que eu ficava tipo, por que eu estou pensando sobre isso? Por que eu ainda me conecto com esse pensamento? Que é um pensamento denso, é um pensamento em que eu não quero ter, mas eu ainda estou pensando nisso, né? E aí, conforme eu fui me autoconhecendo e analisando essas coisas, comecei a perceber que a gente precisa realmente ter uma prática onde a gente vai limpando e purificando a mente, né, desses pensamentos densos. E a prática pode ser qualquer prática, pode ser a meditação, pode ser o Ho'oponopono, que eu já trouxe aqui pra vocês, que é uma prática ótima, eu já fiz por muito tempo. Pode fazer o Japamala, pode ser cantar um mantra, enfim, você vai criar uma prática para você, para limpar e purificar a sua mente, né? Porque o que acontece? Os pensamentos, eles fazem parte dessa experiência humana, né? A gente ter a nossa mente e a gente pensar sobre coisas. Só que muitas vezes a gente tem pensamentos onde são pensamentos que são mais densos, né? Pensamentos daqui a pouco de irritabilidade, você começa a ficar irritado porque você lembra de alguma coisa ou lembra de algum acontecimento que teve no seu trabalho e que você se irritou ou que alguém irritou você e aí você começa a querer discutir ou querer argumentar e aí você fica enredado naquele pensamento na sua mente. E você não quer mais sentir isso, você não quer mais ficar irritado, você não quer mais sentir essa raiva. Mas você se identificou com aquele pensamento, né? Porque ele veio pra você. E muitas vezes, e é o que eu percebia mais essa semana também, porque essa semana eu tava nesse lugar, né? Eu tava extremamente irritada, eu tava com uns pensamentos muito aleatórios, assim. E aí, só que como eu observo a minha mente e como eu consigo perceber esses enredos, eu fiquei pensando, cara, por que eu tô pensando sobre isso? Por que eu tô irritada? Não aconteceu nada no meu agora, aqui, no meu agora. Para eu estar irritada. E por que eu tô tendo esse tipo de pensamento? Esse pensamento, ele é meu mesmo ou chegou pra mim? Né? E era uma coisa que eu me confundia muito, porque 90% do que a gente pensa não é nosso. É um pensamento que vem. E ele vem através do quê? Do campo de energia, né? Ele vem através para você. Porque o pensamento, ele também é um campo de energia. Pensa que é um fiozinho que sai da sua mente e se conecta com você. Então eu fiquei assim, cara, por que eu tô pensando sobre isso? Aí eu disse, nossa, eu não quero sentir isso. Porque eu comecei a ficar irritada, né? E eu comecei a sentir uma dor, assim, no cardíaco. Eu comecei a sentir o meu cardíaco reprimir, sabe? Tipo, eu comecei a ficar com essa região aqui do meu cardíaco, eu comecei a ficar meio reprimida. E aí eu comecei a sentir uma pressão, assim, sabe? Ao invés de o cardíaco explodir, ele tava reprimindo, porque era uma energia mais densa, né? Porque a frequência da raiva, ela é uma frequência muito baixa, né? A sua vibração, ela cai muito. E é como se eu sentia meu cardíaco bem, sabe? Meio fechado, assim. E aí eu vi que eu tava pensando sobre isso, eu falei, cara, não quero pensar sobre isso, porque será que é meu mesmo esse pensamento? Não quero. Aí eu fui lá, o que eu fui fazer? Fazer uma prática, porque quando a gente tá com os pensamentos densos, a gente faz o quê? Vai praticar, né? Aí eu disse, cara, vou botar um mantra aqui pra poder limpar e purificar minha mente, porque eu não quero ficar pensando sobre isso. Aí fui lá, coloquei um mantra, comecei a cantar, cantar o mantra, quando veio, passou. Os pensamentos, eles foram embora. E o que acontece? Quando a gente tá nesse estado de pensamento muito denso, né? E esse pensamento, ele vem, porque o que acontece? Ao longo do dia, a gente vai pensar em várias coisas. A gente nunca vai parar de pensar. A gente nunca vai cessar os nossos pensamentos, né? Porque quando a gente começa a estudar sobre a mente, a gente acha que a gente tem que ir pro estado onde não vai ter pensamento.
Só que isso não existe. O pensamento, ele é um campo de energia. E a gente não vai parar de pensar, porque a todo momento a gente vai estar pensando. E muitas vezes vai vir esses pensamentos na sua mente, só que aí você vai ficar tipo, por que eu tô recebendo isso? Será que é meu mesmo? E muitas vezes não é um pensamento seu. É um pensamento que você tá acessando do campo de energia daquelas pessoas que convivem com você. Então, às vezes, muitas vezes você tá num ambiente onde tem várias pessoas e essas pessoas, elas estão pensando várias coisas. E o que vai acontecer? Que esse pensamento, ele vai passar por você, vai passar pela sua mente também, porque você vai captar isso, porque é um campo de energia. E você vai receber esse pensamento. Só que o problema tá em a gente se identificar com o pensamento, né? Então, às vezes, você vai receber aquele pensamento e você vai ter que só ir para esse lugar do observador, de tipo, observar o pensamento. Ai, nossa, pensei sobre isso. Mas é você entender que aquele pensamento, ele não é seu. Ele é um pensamento do campo de energia informado daquele lugar, daquelas pessoas. Ou muitas vezes também é um pensamento que vem de alguém que está direcionando esse pensamento para você. Porque essa pessoa, ela tá, daqui a pouco ela pensou em você, e aí ela acessou o seu campo de energia, e automaticamente esse pensamento vai vir para você. E aí que eu sempre já expliquei pra você sobre magia mental que a gente faz, que a gente tem que cuidar muito sobre isso, porque você gera um karma muito grande pra você quando você acessa o campo de energia de alguém, aonde você acaba levando esses pensamentos muito densos muitas vezes. Você pega, daqui a pouco não gosta de uma pessoa e aí você fica imaginando que tá brigando com ela, ou daqui a pouco você acessa o campo de energia dela porque você, sei lá, se sentiu atraído por aquela pessoa e aí você fica, ai, nossa, que incrível seria encontrar aquela pessoa e daqui a pouco, sei lá, ter um relacionamento com ela, sendo que você nunca conversou com essa pessoa na vida. Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo uma magia mental, você tá acessando o campo de energia dessa pessoa sem permissão. E isso gera muito karmas, né? E um karma bem negativo, porque você está interferindo no livre-arbítrio daquela pessoa por causa desses pensamentos. Então, muitas vezes a gente pode acabar fazendo isso também, pensar em alguém e acabar interferindo, né? E a pessoa, ela sente isso. Ela pode até não saber que veio de você, mas ela vai sentir isso no campo de energia dela, porque esse pensamento, ele vai chegar nela. E isso que a gente tem que cuidar. Mas tem um solzinho vindo aqui. E isso que a gente tem que cuidar. Que muitas vezes a gente vai receber esses pensamentos eles não são nossos, né? E a gente tem que olhar, e quando vem esses pensamentos para nós, que nem no caso que eu tava me sentindo irritada e eu não sabia o porquê, esse pensamento, ele vai vir para nós, mas a gente não tem que se identificar com ele, a gente tem que ser um observador só. Esse pensamento, ele vai vir na sua mente, mas ele vai passar também. Ele não vai ter que ser algo que você vai se identificar. Porque a partir do momento em que você recebe um pensamento aleatório e você se identifica com ele, aí que tá o problema, aí que tá também a observação de você entender que aquele pensamento, ele é seu também, né? Porque se você se identificou com aquele pensamento, então quer dizer que essa frequência, essa energia que chegou para você na sua mente e você se identificou, ela também tá em você. E aí você tem que observar isso, né? Então, o que eu entendi dessa experiência? É que quando chegou esse pensamento de irritabilidade em mim, eu comecei a ficar irritada, comecei a sentir eu comprimi o meu cardíaco e eu me identifiquei com esse pensamento e eu me enredei nele. É porque ele também estava em mim, estava fazendo parte do meu campo. Porque também nada chega à toa para nós. Se esse pensamento, ele chegou e ele ficou, é porque também é compartilhado comigo, também faz parte do meu campo de energia. Então, o que eu percebi? Eu disse, caramba, eu vi o pensamento chegando, eu me identifiquei com ele
eu comecei a me sentir irritada com isso, né, com esse pensamento. E só que além de eu me irritar e me identificar com ele, mas eu também consegui entender que eu precisava limpar e purificar isso da minha mente, porque eu não queria mais que fizesse parte do meu campo de energia. Então, essa prática de a gente observar os nossos pensamentos tem que ser constante, ela tem que ser algo que a gente tem que praticar todos os dias. Todos os dias eu tenho que praticar ser o observador da minha mente. Eu preciso saber o que está acontecendo, o que está se passando na minha mente. Eu realmente estou indo para esse lugar de pensamentos mais sutis, pensamentos mais amorosos, mais alegres, aonde eu posso até ir para esse lugar de imaginar coisas, mas coisas aonde elevam o meu campo de energia, aonde eu acesso o campo de energia do amor, da felicidade, da abundância, da prosperidade na minha vida, ou eu vou para aquele lugar do pensamento mais denso, aonde eu vou para o lugar da preocupação, aonde eu vou para o lugar da insatisfação, aonde eu vou para o lugar da irritabilidade, aonde eu fico indo para esse lugar onde a minha frequência ela vai diminuir. Porque a gente tem que ir para esse lugar onde a gente precisa entender o que eu quero manifestar na minha vida. Já que os meus pensamentos, eles também fazem parte da manifestação daquilo que eu quero viver, daquilo que eu quero materializar na minha vida. Então, como é que tá esses pensamentos? Né? Então a gente precisa se perguntar o tempo todo, e a gente tem que ter essa prática constante de observar, ser o observador da sua mente. Então é algo em que a gente tem que ter uma prática, porque os pensamentos eles vão surgir, que nem eu falei, 90% do que a gente pensa não é nosso, é acesso ao campo de energia informado do lugar, das pessoas que você tá, ou dos pensamentos que são direcionados para você, mas é você olhar para esses pensamentos e não se identificar. E se chegar e você se identificou com ele, se enredou com ele, olhar, ok, eu me enredei aqui nesse pensamento. Então quer dizer que ele não chegou para mim à toa, ele é meu também, eu ainda me identifico com essa frequência. Ok, o que eu preciso fazer? Eu não quero mais. Aí você faz um voto interno. Não quero mais sentir isso. Eu não quero mais ficar irritado, ficar brabo. Ou, sei lá, ter pensamentos aleatórios aonde vai me conectar com um campo de energia onde eu não quero mais. É você olhar para isso, fazer esse voto interno de eu não quero mais pensar sobre isso, porque eu sei que não é pensamentos elevados, não é pensamentos aonde deixo a minha energia elevada, aonde faz eu me conectar ainda mais com a providência divina. Então, você faz esse voto e você tem uma prática para elevar esses pensamentos, né? E porque é muito importante a gente fazer essa limpeza e purificação. Teve uma época aqui no Instagram, quem quiser pode até ir lá no meu canal do YouTube, que eu fiz uma sequência de 27 dias de lives sobre o Ho Oponopono. O Ho Oponopono, ele é uma técnica também havaiana, curativa, aonde a gente vai mantrando, né? Vai falando, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. Me ajudou muito na minha vida. Hoje em dia eu faço bem menos, mas quando eu vejo que eu tô enredada, eu também eu vou pra prática, porque é uma prática que já integrei em mim. Hoje em dia eu pratico outras coisas que nem os mantras. Eu vejo que os mantras também, eles me elevam muito o meu campo energético. Então, assim, quando eu vejo que eu tô com um pensamento que é algo que eu me conectei, que eu não quero mais, que eu quero limpar e purificar isso da minha mente. Peraí. Ui, dá vontade de espirrar. Onde esses pensamentos eu não quero mais, eu coloco o mantra, eu começo a cantar, porque o mantra, ele, além de elevar o nosso campo de energia, né? Porque o mantra, ele tem esse poder muito forte. Ele faz eu sair dos meus pensamentos, daquele enredo que eu tô ali. E que eu me identifiquei que eu não quero mais. Mas também tem uma parte que é bem importante,
que a gente não pode arrancar os pensamentos, né? Dizer assim, ai meu Deus, eu não quero mais pensar sobre isso, eu quero arrancar esses pensamentos de mim. Nada que a gente faça nesse sentido de querer arrancar, de querer tirar aquilo que você está sentindo, que nem sentimento, né? Você vai lá e teve uma experiência. E dessa experiência, ela mexeu muito com você e você daqui a pouco está se sentindo muito triste. E você não quer mais sentir a tristeza, porque sabe que a tristeza vai para um lugar onde deixa a sua frequência baixa, né? O mais importante de tudo que a gente tem que entender dos nossos processos é que a gente não pode arrancar nada de nós. Se você está sentindo, sente aquilo. Pode sentir a tristeza. Ou você se identificou com o pensamento, olhe para isso com amor. Tenta meditar sobre isso. Por que eu estou pensando sobre isso? Eu ainda me identifico com isso porque isso ainda faz parte de mim? Ok. Eu estou sentindo triste, a tristeza ela veio pra mim, eu vou sentir ela, porque não tem problema nenhum ficar triste, não tem problema nenhum sentir raiva, né? As emoções, elas fazem parte da nossa existência humana, elas estão sinalizando algo para nós, para o nosso processo de evolução. Então, se eu estou sentindo tristeza, eu vou sentir a tristeza. Mas eu também vou tentar entender o porquê isso. Por que essa tristeza ela veio? Ela veio por causa dessa experiência. Ok. Essa experiência ela veio pra quê pra mim? Porque eu preciso ter uma ação diferente. Eu preciso me impor mais, colocar limites. Eu preciso entender que eu preciso me bastar, que eu preciso estar em paz. Aí você vai pro seu processo de autoconhecimento para tentar entender o porquê que você tá sentindo essa emoção. Né? Por que ela está sinalizando algo para você? E a partir do momento que você realmente vai para esse lugar, você não arranca nada de você, você realmente vai para esse lugar do sentir. Ok, eu estou sentindo isso, então você vai lá, sente, mas depois deixa passar. Não fica pegando aquilo para você e ficar enredado, né? O enredamento é sobre isso, você pegar aquilo e não querer soltar mais. Então você vai, por exemplo, daqui a pouco para a tristeza e você fica lá por muito tempo, você se arrasta naquela frequência, naquela energia, naquele campo da tristeza. Ao invés de ir para esse processo de autoconhecimento, de você sentir o que você está sentindo, mas você também deixar passar, deixar ir, mas entender o porquê. Então, tanto as emoções, até como os nossos pensamentos, a gente precisa ir para esse lugar amoroso, de compreensão com o nosso processo. Ok, eu me identifiquei com esse pensamento, mas por que eu me identifiquei com ele? Porque eu ainda estou nesse lugar, eu ainda preciso levar meu campo de energia, eu ainda preciso ter práticas, eu ainda preciso sustentar certas coisas. Então você vai para esse processo de autoconhecimento e vai limpando e purificando isso do seu campo para você acessar frequências mais elevadas, né? Porque a gente sempre acaba indo para o lugar que é conhecido para nossa mente, né? Porque a mente ela vai para esse lugar mais conhecido. Então, se você daqui a pouco se identificou com o pensamento e aí ficou triste, é um lugar o quê? Que você já conhece, né? A humanidade toda já conhece esse lugar. E o que acontece é que a gente acha que isso é o correto, né? Vamos pensar assim no correto, né? A gente acha que, meu Deus, todo mundo tem tristeza, todo mundo fica triste e eu tenho que me identificar com isso também, porque no fundo, todos nós temos que sofrer e temos que ser tristes. Às vezes a gente vai para esses pensamentos. Por quê? Porque você olha para as pessoas, realmente, todo mundo... A gente não pode ser feliz o tempo todo. A gente não pode estar em paz o tempo todo. A gente tem que ir para a tristeza de vez em quando. Às vezes a gente tem essas validações, essas crenças de que a gente tem que estar triste. E não. A gente quer ir para nova consciência, para se tornar um novo ser humano. A gente tem que entender que essas emoções, elas existem, mas a gente pode escolher não se identificar com isso, elevar o nosso campo de energia, né? Então é muito importante a gente olhar para que quando vem essas emoções, quando vem esses pensamentos,
quando a gente se identifica, a gente não precisa arrancar, mas também ter uma escolha interna de elevar o nosso campo de energia, de saber que eu posso mudar a minha frequência e que eu posso eu posso ir para esse lugar de abundância, eu posso ir para esse lugar de paz, eu posso ir para esse lugar onde eu materializo as coisas que eu quero e materializo o estado que eu quero estar do meu espírito. Que eu não preciso ir pra esse lugar, que nem eu, por exemplo, essa semana eu tava irritada, eu disse, eu não quero mais sentir isso, tipo, tudo bem, eu vou olhar pra isso com amor, mas eu quero estar bem, eu não quero que o meu cardíaco fique reprimido dentro do meu coração, eu quero que ele exploda, eu quero que eu sinta amor por tudo. Então é uma escolha interna que eu fiz, de olhar pra isso, e pra estar com o meu campo de energia elevado. Então é algo que a gente precisa olhar também para isso. O que a gente está escolhendo? Quais tipos de pensamentos eu estou escolhendo para a minha vida? Quais tipos de frequência, de elevação, de campo energético eu estou escolhendo para a minha vida? E que a gente não tem que ir para esse lugar onde, meu Deus, todo mundo sofre, eu tenho que sofrer. Não, a gente tem que ir para esse lugar onde eu quero ser livre, onde eu quero ser feliz. E é essa escolha que eu tenho que fazer na minha vida sempre. Sempre, sempre. E tem que escolher isso sempre. E tem que estar comprometido com isso, né? Enfim, gente. Acho que era isso que eu queria trazer hoje pra vocês, né? Que a gente vai, sim, ter pensamentos densos. A gente vai ter nos pensamentos aleatórios, né? Que muitas vezes não são nossos, 90% não é nosso, mas a partir do momento que a gente se identifica com esse pensamento, ele tá em nós, não chega à toa para nós e a gente se enreda, porque também tá compartilhando o nosso campo energético. Então a gente precisa olhar para isso, se comprometer, né, com o processo de autoconhecimento, que nem eu sempre falo para vocês. A gente tá aqui nessa reencarnação no processo de evolução, a gente veio aqui para evoluir, né? Então é olhar com isso, com amor e escolher. Não, eu não quero mais. Eu quero ter pensamentos mais elevados. Eu quero materializar coisas incríveis na minha vida, porque eu mereço ter experiências elevadas. Eu mereço ter pensamentos elevados de amor, de alegria. É isso que eu quero para minha vida. Então você escolhe. Você escolhe sair dessa frequência mais densa, mais baixa, para ir para frequências mais elevadas. Mas sabendo que não precisa arrancar nada e que tudo é uma prática. Tudo na vida, para a gente se tornar excelente em alguma coisa, independente do que você faça, né? Daqui a pouco, que nem no meu caso, eu amo escrever. Então é uma prática que eu tenho comigo de escrever sempre, porque eu quero praticar isso, porque eu gosto e porque eu quero ter cada vez mais, olhar para os meus textos, né? E gostar deles, né? Porque hoje em dia eu leio meus textos, eu amo os meus textos, mas é uma prática que eu tenho. Então, assim, pra gente se tornar excelente naquilo que a gente quer, a gente tem que praticar. E a prática dos pensamentos é a mesma coisa. Eu tô impressionada o quanto eu tô parecendo que eu tô com um campo áurico aqui, né? Ó, se vocês querem saber o que é o campo energético em volta de nós, é isso aqui, ó, que tá acontecendo com o Sol. É bem isso. Então, a gente precisa ter uma prática constante, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês pratiquem isso, tá? É muito importante, a gente tá sempre elevando os nossos pensamentos. Então, façam práticas onde vocês conseguem sustentar, seja cantando mantra, né? É muito bom colocar os mantras porque você começa a repetir, né? Por exemplo, vai mantrar o mantra de Ganesha. Om Ganganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Ganganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Entende que o mantra, ele é, além de ser uma frequência extremamente elevada, que a gente se conecta com os deuses, né, com o divino, a gente vai repetindo esse mantra. E aí a mente, ela consegue sair do enredo que ela tá e ela se conecta com o mantra. E quando vê, você tá mantrando, e aí você já limpou e purificou a sua mente.
Ou se daqui a pouco você quer se conectar com o Ho'oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Você também repete, entende que é uma repetição, a mesma coisa que você pegar o seu japamala. Você tá lá com o seu japamala e fica, né? Oni Padme Hum, você vai lá e faz um mantra que você gosta. Você também tá nesse processo de repetição. Isso é o que? É prática. Então, tudo na nossa vida é prática. Então, escolham algo em que você se identifique e que você consiga sair desse estado da sua mente nebulosa, né? Da mente onde ela quer ficar pensando e daqui a pouco indo para uma frequência onde vai baixar o seu campo energético. E a gente quer o nosso campo que sempre muito elevado, com pensamentos elevados, estando em paz, em amor, sentindo amor por tudo. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria trazer hoje. Gratidão infinita por estarem aqui me ouvindo. Eu tô muito feliz em poder fazer as lives, compartilhar um pouquinho e sentir de falar um pouquinho sobre isso hoje, os nossos pensamentos. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, um bom sábado, fiquem em paz, muita luz e muito amor pra nós. Namastê!